Há um tipo de dor que poucos falam. É a dor de quem vive esperando o momento certo para agradecer, de quem acredita que só poderá sentir gratidão quando algo der certo, quando o resultado aparecer, quando a vida finalmente andar. Mas enquanto esse momento não chega, o coração se torna um campo de espera e de desconfiança. É como se a alma ficasse em suspenso, respirando com cuidado, temendo agradecer cedo demais e parecer ingênua. Essa espera silenciosa tem um preço. Ela cansa, desgasta e torna a mente refém do futuro. Mas há um poder oculto em inverter essa lógica. Agradecer antes da colheita é um ato de sabedoria emocional e também espiritual. É um gesto que reprograma o corpo e o coração. Quando você agradece antes de ver o resultado, algo muda dentro de você. O sistema nervoso deixa de viver em alerta e passa a respirar confiança. É como se o cérebro entendesse que o perigo passou, mesmo que nada ao redor tenha mudado. A neurociência já sabe disso. A gratidão antecipada ativa os mesmos circuitos cerebrais de quem já recebeu. Dopamina, sensação de abundância, segurança interna. O corpo não diferencia fé de certeza. Na carta aos Tessalonicenses está escrito: em tudo dai graças. E isso não é um mandamento religioso. É uma sabedoria psicológica. É o convite para quem compreende que a confiança deve vir antes da prova. Agradecer em tudo não é negar a dor. É reconhecer que há um propósito mesmo nas fases em que nada floresce. Porque a gratidão não é uma reação ao que acontece, é uma postura diante da vida. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. A gratidão é exatamente isso, uma reação consciente ao invisível. Não é um tapa na realidade, é um gesto que escolhe a paz, mesmo quando o que se vê é o contrário. Quando você agradece antes, você não está fingindo que tudo está bem. Você está dizendo ao universo: eu confio, mesmo sem garantias. Imagine uma chave antiga, escondida num bolso esquecido. Ela não abre todas as portas, mas há uma, em especial, que só se abre quando você tem coragem de girá-la. Essa chave é a gratidão, e a porta é o seu próprio coração. É ali, no silêncio do ainda não, que a gratidão revela seu poder. A mente moderna foi treinada para desconfiar, para esperar provas, garantias, resultados. Mas o espírito maduro entende que a gratidão é o alicerce invisível da fé. Agradecer antes da colheita é confiar que o solo sabe o que faz, mesmo quando as sementes ainda dormem. É escolher a serenidade ao invés do desespero. É dizer em voz baixa: eu ainda não vejo, mas eu sinto. Ainda não tenho, mas eu sou. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez tenha se perguntado quantas vezes ainda precisará lutar até poder descansar. Mas e se o descanso vier justamente quando você agradecer antes? E se o alívio que você busca não estiver no resultado, mas no reconhecimento silencioso de que a vida está acontecendo a seu favor, mesmo quando parece o contrário? Hoje, quero convidar você a respirar fundo e apenas perceber o que na sua vida ainda parece inacabado, o que ainda está em espera. E se, por um instante, você agradecesse por isso também? Não por obrigação, mas por sabedoria. Porque o que agradece antes, recebe antes. Não porque o universo se apressa, mas porque o coração finalmente se abre. A gratidão não é mágica, é consciência. É a percepção de que cada fase tem sua razão, cada vazio tem um sentido, cada demora ensina algo. E quando você agradece antes, você já começa a colher. Colhe paz, clareza, presença. O fruto ainda virá, mas o solo do seu coração já floresce agora. O erro invisível de quem só agradece depois. Há uma confusão silenciosa que muitos de nós carregamos. A ideia de que só podemos agradecer quando o resultado chega. Quando o emprego é conquistado, quando o relacionamento melhora, quando a saúde volta, quando a vida se ajeita. Mas esse hábito, aparentemente inofensivo, é uma das maiores armadilhas emocionais do nosso tempo. Porque ao condicionar a gratidão ao resultado, nós transformamos a vida em um constante estado de espera.
e ninguém floresce enquanto vive apenas esperando. A mente que só agradece depois é como um agricultor que planta desconfiando da terra. Ele joga as sementes, mas observa o solo com medo, como quem duvida da sua própria colheita. O corpo sente essa desconfiança. O coração percebe essa hesitação. E o resultado é uma alma em alerta, incapaz de descansar no agora. Essa espera cria ansiedade, e a ansiedade é o oposto da fé. É o medo travestido de vigilância. O cérebro, diante da postergação da gratidão, aprende desconfiança. Ele começa a acreditar que a segurança só existe quando o externo se ajusta. Mas isso é uma ilusão. A segurança verdadeira nasce da coerência interna, de saber que, independentemente do que acontece, há algo em nós que permanece inteiro. O coração que posterga a gratidão sem perceber ensina ao corpo que a felicidade depende de circunstâncias. E quando isso acontece, a vida se transforma em uma sequência de condicionais. Serei grato quando tiver. Serei calmo quando mudar. Serei feliz quando acontecer. Mas o quando nunca chega, porque a mente que espera não colhe, apenas adia. Esse adiamento é o que alimenta o ciclo da ansiedade. É a expectativa que se disfarça de esperança, mas que carrega o peso da dúvida. É a fé que se mistura ao medo de não dar certo. Por isso, quando Epicteto nos lembra que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas, ele está nos alertando para algo essencial. A forma como interpretamos a vida define o modo como sentimos a vida. Quando a gratidão depende do resultado, a alma perde sua autonomia. Mas quando a gratidão nasce antes, ela se torna um ato de soberania espiritual. É como dizer: eu não dependo do que acontece para reconhecer o valor do que já é. E esse reconhecimento muda tudo. Ele devolve à mente um tipo de calma que o mundo moderno esqueceu. Há algo profundamente libertador em agradecer enquanto o fruto ainda não apareceu. É como se o coração dissesse ao universo: eu confio no tempo, porque o tempo não erra. Ele apenas amadurece as coisas em silêncio. E quando aprendemos a agradecer antes, descobrimos que a espera não é um vazio, é um terreno fértil. A terra não está parada, ela está trabalhando. Talvez seja isso que a sabedoria antiga tentava nos ensinar, que o milagre não está em colher rápido, mas em confiar no processo. Porque agradecer antes é o mesmo que olhar para o invisível e dizer: eu acredito que há vida aqui, mesmo que ainda não veja. Essa é a fé que não negocia com o medo. Essa é a gratidão que não depende do resultado. E é também o início de uma transformação silenciosa. O dia em que você para de agradecer como quem espera algo em troca e começa a agradecer como quem já entendeu o valor do que tem. A partir daí, a ansiedade perde força, a desconfiança se dissolve e o coração finalmente pode descansar na certeza de que, mesmo quando nada parece mudar, o simples ato de agradecer já está mudando tudo por dentro. Existe algo profundamente humano na maneira como o cérebro responde à fé. Ele não entende metáforas, ele entende sinais. Cada emoção, cada pensamento, cada gesto interno de confiança ou medo envia mensagens químicas ao corpo. A fé e a dúvida para o cérebro não são conceitos espirituais, são estados neuroquímicos. Quando você agradece antes de ver o resultado, o cérebro não interpreta isso como esperança vazia, mas como evidência de segurança. Ele libera dopamina, serotonina e reduz o cortisol, o hormônio do estresse. É como se o corpo respirasse alívio, antes mesmo de saber o motivo. Essa antecipação cria um campo emocional que se autorregula. O córtex pré-frontal, responsável por decisões conscientes e visão de futuro, trabalha em harmonia com o sistema límbico, que governa emoções e respostas automáticas. Quando o agradecimento vem antes, esses dois sistemas se alinham. O corpo e a mente deixam de lutar entre si. O coração para de correr na frente do tempo. E o que nasce é uma sensação de presença profunda, de coerência interna. Gratidão, então, é um treino neural de certeza. O corpo acredita no que o coração repete. Quando você agradece antecipadamente,
Está ensinando ao seu sistema nervoso que é seguro confiar. Está mostrando dia após dia que a escassez não é um destino, mas um estado mental. Estudos mostram que pessoas que praticam gratidão diária não apenas relatam mais bem-estar, mas também desenvolvem maior foco e clareza emocional. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque o cérebro aprende a reconhecer o que é bom, mesmo em meio ao que é difícil. O que a ciência chama de neuroplasticidade, os antigos chamavam de fé. É a capacidade de moldar o próprio mundo interno. Agradecer antes é ativar esse poder criador que sempre existiu em nós. É permitir que o cérebro se torne aliado da alma. Porque quando a fé é sentida de verdade, ela não precisa de provas. Ela se sustenta na sensação de já estar completa. Talvez seja por isso que tantas pessoas descobrem um dia que não precisam esperar o milagre acontecer para sentir gratidão. O milagre é o próprio sentimento. É o instante em que o corpo, o pensamento e o espírito se alinham, e você percebe que confiar é mais poderoso do que controlar. Nesse instante, a neurociência e a espiritualidade dizem a mesma coisa. O cérebro não precisa ver para acreditar. Ele acredita quando você sente. Há um tipo de medo que se disfarça de maturidade. É o medo de acreditar. O medo de parecer ingênuo por confiar em algo que ainda não aconteceu. Muitos adultos, depois de tantas decepções, começam a chamar de prudência aquilo que, na verdade, é desconfiança. Fecham o coração para não sofrer, mas nesse fechamento silencioso também trancam as portas da prosperidade. Porque a vida só consegue entregar algo a quem está aberto para receber. Com o tempo, aprendemos a associar fé à fraqueza. Dizemos, sou realista, mas o realismo sem esperança é apenas uma forma elegante de desistência. E o coração, quando desiste, deixa de vibrar na frequência da confiança. É por isso que tantos se sentem presos, mesmo tendo tudo. Porque o que falta não é capacidade, é permissão para crer de novo, para olhar o invisível sem medo de se enganar. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras de João, no capítulo 20, versículo 29, não falam de cegueira espiritual, mas de coragem emocional. Crer antes de ver é um ato de maturidade, não de ingenuidade. É escolher confiar mesmo quando o intelecto exige provas. É admitir que a vida é maior do que nossa capacidade de controle. O orgulho intelectual muitas vezes se torna o maior inimigo da prosperidade. Ele diz, eu só acreditarei quando tiver certeza. Mas a certeza nunca vem antes do passo. A certeza nasce depois que você atravessa a ponte invisível da fé. A gratidão antecipada é esse passo. Ela é o gesto que diz ao universo, eu confio no invisível mais do que temo o erro. E é nesse instante que algo muda. Não fora, mas dentro. Quando o medo de parecer ingênuo se dissolve, a energia começa a circular novamente. O coração se abre e a prosperidade encontra espaço. Porque a prosperidade não é apenas dinheiro, é fluxo, é movimento de vida, é coragem de confiar de novo. E confiar nesse contexto é a forma mais elevada de inteligência espiritual. É o reconhecimento de que a fé não é negar a realidade, é expandi-la. Existe uma diferença profunda entre controlar o futuro e preparar o interior. A maioria das pessoas confunde as duas coisas. Elas acreditam que agradecer antecipadamente é uma forma de atrair o que desejam, como se a gratidão fosse uma estratégia para manipular o tempo. Mas a verdadeira gratidão não tem nada a ver com previsão. Ela tem a ver com preparo. Agradecer antes não é uma forma de exigir o amanhã. É um modo de se fortalecer para ele. A gratidão não muda o que virá, mas muda quem vai encontrar o que virá. E isso transforma tudo. Quando o coração está em paz, o mesmo acontecimento ganha outro significado. O que antes seria uma tragédia torna-se aprendizado. O que antes parecia demora se revela cuidado. O que antes era ausência mostra-se como espaço para algo novo florescer. Agradecer antes é abrir espaço dentro de si. É tornar-se receptivo à vida sem tentar dirigi-la. O futuro não se antecipa com controle,
mas com coerência emocional. E coerência emocional é viver de acordo com o que se acredita, mesmo quando as circunstâncias não confirmam. Quando você agradece antecipadamente, está dizendo ao universo e a si mesmo: eu sou fiel ao que confio. Essa fidelidade interior tem um poder imenso, porque o que é coerente vibra em paz, e o que vibra em paz atrai experiências compatíveis. A gratidão antes do resultado é um ato de humildade diante da vida. Ela reconhece que não somos donos do tempo, mas participantes do fluxo, que há algo maior conduzindo tudo. Quando você entende isso, percebe que agradecer antes é um gesto de rendição, não de arrogância. É como o solo que se abre antes da chuva. Ele não comanda o clima, apenas se prepara para receber. E quando o interior está preparado, o futuro chega sem causar tempestade. Ele encontra um espaço limpo, uma mente serena, um coração pronto. O paradoxo é que, quando você deixa de usar a gratidão como ferramenta de controle e passa a usá-la como expressão de confiança, as coisas começam a fluir naturalmente. O que antes era luta se torna caminho. O que antes era espera se transforma em presença. Porque agradecer antes não é prever, é amadurecer. Há um tipo de gratidão que parece verdadeira, mas nasce da necessidade de controle. É aquela que diz: eu vou agradecer para o universo me recompensar. Aparentemente soa espiritual, mas na essência é uma barganha disfarçada. E a barganha nunca é fé. Porque a fé não pede garantias, ela confia. Quando o agradecimento se transforma em estratégia, ele perde sua pureza. A energia muda. Em vez de vibração de entrega, passa a ser vibração de cobrança. A gratidão performática não é um gesto de presença, mas de manipulação. É como alguém que elogia esperando um retorno. Por fora parece bonita, mas por dentro é inquieta, ansiosa, desesperada por resultado. E essa inquietude se comunica ao corpo. O sistema nervoso não entende o que é espiritualidade. Ele sente coerência. Quando o corpo percebe que o agradecimento é forçado, ele não se regula, ele se tensiona. A mente sente que há contradição, e o coração permanece em alerta. O verdadeiro agradecimento não busca convencer o universo, ele apenas reconhece. Ele não diz obrigado para receber mais, ele diz obrigado porque compreende que já tem. A diferença é sutil, mas define o destino emocional de uma vida inteira. O que agradece para ganhar permanece carente. O que agradece por consciência vive em abundância. A fé genuína não é passiva, mas também não é ansiosa. Ela não precisa provar nada. Agradecer de forma verdadeira é um estado de serenidade, não de desempenho. É saber que tudo está em ordem, mesmo quando o externo ainda parece confuso. É sentir gratidão pela própria jornada, e não apenas pelas conquistas. Essa é a forma mais silenciosa de prosperidade. E talvez essa seja a maior maturidade espiritual. Abandonar a necessidade de usar a gratidão como moeda de troca e começar a vivê-la como linguagem natural do coração. Porque quem agradece com interesse alimenta a escassez, mas quem agradece por sabedoria abre espaço para que o fluxo da vida se revele em plenitude. Há uma frase antiga que atravessou séculos e ainda fala ao coração humano: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Está em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Essa boa palavra hoje pode ser traduzida como o agradecimento, porque a gratidão é, na verdade, uma palavra curadora. Ela é o oposto da ansiedade. Enquanto a ansiedade empurra a mente para o futuro, a gratidão a ancora no agora. E é nesse instante que o peso interno se dissolve. Quando o coração está tomado pela preocupação, ele se torna um campo árido. Nenhuma semente floresce em solo tenso. A boa palavra, o agradecimento silencioso, é como a água que suaviza essa terra seca. Ela não muda o tempo, mas muda o terreno. E o terreno é o que define o tipo de fruto que virá. A gratidão é, portanto, um voto de confiança silencioso na ordem divina. Um sussurro que diz: eu confio, mesmo que ainda doa. O livro dos Provérbios é um manual de sabedoria emocional.
Ele não fala sobre religião, mas sobre postura interior. E se olharmos com atenção, veremos que todos os ensinamentos sobre prudência, paciência e serenidade são, na essência, lições sobre gratidão. Porque só é prudente quem reconhece o valor do que tem, só é paciente quem confia no tempo, e só é sereno quem sabe agradecer antes da colheita. A gratidão silenciosa é a mais forte de todas, porque ela não precisa de testemunhas. Ela não é proclamada para o mundo, é sentida dentro do peito. É aquela pausa no meio do caos em que você respira fundo e apenas reconhece: eu estou vivo, eu tenho o essencial, eu posso esperar. Essa pausa por si só já é oração. E quando a alma aprende a agradecer em silêncio, ela começa a viver em um outro ritmo. Os ruídos externos perdem força e o coração se torna o seu próprio templo. Nesse estado, a vida deixa de ser um campo de batalhas e se transforma em um espaço de confiança. Porque a boa palavra de Provérbios não é uma promessa de conforto. É um lembrete de que a verdadeira alegria nasce quando o coração agradece, mesmo que ainda não compreenda o porquê. Vivemos em uma era em que reclamar virou uma forma de proteção emocional. Muitas pessoas, sem perceber, aprenderam a se queixar antes que algo dê errado, como se isso as blindasse contra a decepção. É o que podemos chamar de reclamação preventiva. A mente pensa: se eu não criar expectativa, não vou me frustrar. Mas, no fundo, esse mecanismo não evita a dor. Ele apenas a antecipa. E quando a reclamação vira hábito, a alma começa a viver em estado de alerta constante, esperando o pior como forma de se sentir segura. A neurociência já explica que a reclamação repetida se torna um vício. O cérebro libera pequenas doses de dopamina toda vez que nos queixamos, porque o ato de reclamar dá uma sensação momentânea de alívio. É como arranhar uma ferida. Por um instante, parece que ajuda, mas na verdade prolonga o machucado. Esse circuito de dopamina negativa cria uma falsa recompensa. E quanto mais se reclama, mais difícil fica enxergar o que ainda é bom. Com o tempo, a murmuração se transforma em um filtro perceptivo. Tudo o que o cérebro registra passa a ser interpretado a partir da escassez. Mesmo as coisas simples, um gesto gentil, uma oportunidade, um amanhecer, perdem o brilho. O olhar se acostuma a procurar o que falta. É por isso que muitos sentem que nada muda, mesmo quando estão cercados de possibilidades. A gratidão deixa de ter espaço porque a mente já está ocupada pela vigilância do medo. O grande paradoxo é que a reclamação não protege da frustração, mas a alimenta. Quem reclama antes de ser ferido acaba vivendo ferido o tempo todo. É um modo de se defender que se transforma em autossabotagem. E a cura começa quando percebemos que o silêncio às vezes é mais poderoso do que a queixa. Não o silêncio da repressão, mas o da observação. É aquele instante em que você percebe o impulso de reclamar e escolhe conscientemente agradecer por algo pequeno, mesmo que pareça insignificante. A gratidão é o antídoto natural desse vício. Ela reprograma o cérebro, substitui o circuito da queixa pelo da confiança. Quando o coração se acostuma a agradecer, a mente deixa de buscar falhas e começa a reconhecer dádivas. E esse simples deslocamento interno muda toda a frequência emocional. Porque o que você observa se expande, e quem observa com gratidão, naturalmente começa a viver em abundância. Havia um homem que possuía tudo o que a maioria diria ser suficiente: um bom negócio, uma família presente, uma vida aparentemente estável. Ainda assim, ele vivia em constante estado de apreensão. A cada nova conquista, a primeira reação não era celebrar, mas temer perdê-la. Ele agradecia todos os dias, mas o fazia de um lugar de medo. Era uma gratidão defensiva, uma tentativa inconsciente de evitar a perda. Dizia para si mesmo: se eu demonstrar gratidão, talvez o universo não tire isso de mim. Mas dentro dele havia mais tensão do que fé. Com o passar dos anos, essa postura começou a pesar. O corpo apresentava sinais de cansaço, a mente vivia em alerta, e as decisões se tornaram confusas.
A empresa, antes próspera, começou a estagnar. Foi nesse ponto que ele decidiu buscar orientação. E o que ouviu mudou sua vida. Você não está agradecendo porque confia, está agradecendo porque teme. Essas palavras ecoaram profundamente. Ele percebeu que seu coração nunca havia descansado na certeza, apenas na precaução. Então ele começou a mudar, pouco a pouco. Passou a agradecer não apenas quando algo bom acontecia, mas antes de cada desafio. Agradecia antes de uma reunião difícil, antes de um problema ser resolvido, antes de saber o resultado. E algo surpreendente aconteceu. Aos poucos a mente se acalmou, o corpo relaxou, as decisões tornaram-se mais claras. Não porque os problemas desapareceram, mas porque ele aprendeu a olhar para eles sem medo. Com o tempo, o negócio prosperou novamente. Novos clientes chegaram, oportunidades surgiram e o fluxo financeiro se estabilizou. Mas o verdadeiro ganho não foi o dinheiro, foi a serenidade. Ele descobriu que a gratidão não é uma estratégia de sobrevivência, é uma escolha de confiança. Que agradecer antes é diferente de agradecer por obrigação. É um gesto de liberdade interior, não de autoproteção. Hoje, ele costuma dizer algo simples, mas profundo. Antes eu agradecia para não perder. Agora agradeço porque sei que nada me falta. Essa frase resume a essência da transformação. Quando o medo deixa de ser o motivo do agradecimento, a prosperidade encontra espaço. E o coração, finalmente, entende que a verdadeira segurança nunca esteve nas posses, mas na paz de quem aprendeu a confiar antes de ver. A mente humana é como um espelho. Ela reflete não o que o mundo é, mas o que ela acredita que o mundo seja. Quando o coração vive em escassez, tudo ao redor parece insuficiente. Nenhum gesto é o bastante, nenhuma conquista satisfaz. Mas quando a alma se ancora na gratidão antes, o reflexo muda. A realidade continua a mesma, mas o olhar deixa de ser carente e passa a ser pleno. A gratidão tem o poder de reconfigurar a escassez emocional porque altera o ponto de partida da percepção. A psicologia comportamental explica que o cérebro filtra o mundo de acordo com o estado emocional dominante. Se o estado é de falta, ele enxerga a falta. Se é de gratidão, ele reconhece a abundância. É como trocar as lentes com as quais se enxerga a vida. Nada fora precisa mudar para que tudo dentro se transforme. Esse processo é o que os antigos chamavam de renovação da mente e que hoje compreendemos como neuroplasticidade emocional. A mente em gratidão vive na certeza, e a certeza não é arrogância, é confiança. Agradecer antes é dizer a si mesmo, eu já estou onde preciso estar. Essa sensação de completude não elimina os desejos, mas os purifica. Desejar deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma extensão natural da abundância interior. A escassez, então, perde a força, porque ela se alimenta da dúvida. E a dúvida se dissolve diante da fé silenciosa de quem já reconhece o valor do que tem. O coração grato não vive comparando, competindo nem cobrando. Ele observa, ele acolhe, ele celebra o simples, e é no simples que ele encontra o extraordinário. Essa é a reconfiguração profunda que a gratidão antecipada provoca. O deslocamento do foco da falta para a presença. E o que é reconhecido com presença começa a se expandir. A escassez emocional é, no fundo, a incapacidade de perceber que já existe o suficiente. Mas quando o agradecimento se torna um hábito de consciência, a mente começa a perceber abundância onde antes só via vazio. E é nesse instante que a prosperidade, emocional, espiritual e até material, começa a se manifestar. Não porque o mundo muda, mas porque você muda o modo de ver. Quem vive em gratidão, vive em completude, mesmo quando o futuro ainda é incerto. O corpo humano é uma orquestra silenciosa. Cada pensamento, cada emoção, cada ato de fé ou dúvida libera substâncias que moldam o modo como vivemos o dia. Agradecer antes do resultado não é apenas um gesto simbólico, é uma ação bioquímica poderosa. Quando você agradece antecipadamente, o cérebro entende que há algo bom acontecendo
e libera dopamina, o neurotransmissor da motivação e da recompensa. É como se o corpo dissesse: você já está recebendo. E essa percepção muda completamente o estado interno. A dopamina da confiança é diferente da dopamina do prazer momentâneo. Ela não vem de um estímulo externo, mas de uma coerência interna. Quando a mente e o coração estão em harmonia, o corpo sente segurança, e o sistema de recompensa é ativado de forma natural e estável. O medo diminui, o foco aumenta, a energia flui sem tensão. Essa química silenciosa é o que transforma o agradecimento em uma força prática de prosperidade. A ciência comprova que pessoas que cultivam a gratidão antecipada lidam melhor com desafios, recuperam-se mais rápido de frustrações e mantêm o foco por mais tempo. Isso acontece porque o corpo, ao sentir gratidão, entende que o ambiente é seguro. E quando o corpo se sente seguro, ele expande. A mente criativa desperta, as decisões se tornam mais assertivas e o olhar volta a enxergar possibilidades onde antes havia apenas preocupação. A dopamina da confiança ensina algo que as escrituras e os filósofos já sabiam. O verdadeiro poder não está em controlar o resultado, mas em sustentar a fé. Quando você agradece antes, não está enganando o cérebro. Está treinando-o para perceber o bem antes que ele se manifeste. Essa é a essência da prosperidade consciente. Preparar o terreno interno para que o fruto externo floresça naturalmente. No fim, o que a neurociência confirma é o que a sabedoria ancestral sempre ensinou. O corpo acredita no que o coração sente. Se o sentimento é de escassez, o corpo se fecha. Se o sentimento é de confiança, ele se abre. E quem vive aberto, vive em fluxo. A dopamina da confiança é, portanto, o perfume invisível da fé. É a química da serenidade. É a ciência e a alma dizendo a mesma coisa. Quem agradece antes, já começou a receber. Há momentos em que as palavras são pequenas demais para expressar o que o coração sente. Nesses instantes, o silêncio se torna a linguagem mais pura da gratidão. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio pleno. O silêncio de quem confia. Quando a mente se aquieta e o corpo descansa, o agradecimento deixa de ser uma frase e passa a ser um estado de presença. O silêncio é a respiração do espírito. É nele que a alma diz: sem voz, eu aceito, eu confio, eu compreendo. Nem sempre a gratidão precisa ser pronunciada. Às vezes, ela se revela no modo como você espera, no modo como olha, no modo como não reage. Silenciar o desespero é uma forma de fé ativa, porque o desespero grita para que algo mude, mas o silêncio sussurra que tudo já está sendo cuidado. Quando você aprende a se calar diante da incerteza, está escolhendo confiar no invisível. Está dizendo à vida: eu não preciso entender para continuar acreditando. A neurociência também confirma o poder desse silêncio. Quando o corpo e a mente entram em estado de calma profunda, a amígdala, responsável pelo medo e pela reação impulsiva, reduz sua atividade. Em resposta, o córtex pré-frontal ganha mais clareza e controle. É nesse ponto que o silêncio se transforma em ferramenta de autorregulação emocional. Não é fuga, é força. É o domínio sobre si mesmo que Sêneca chamava de verdadeira liberdade. A gratidão silenciosa tem outra virtude. Ela é sincera. Ela não busca aprovação, não quer reconhecimento, não precisa ser vista. É o tipo de gratidão que só o próprio coração entende. Ela acontece em meio às lágrimas, em meio à espera, em meio à dúvida. É a serenidade de quem confia que há sentido, mesmo quando não há explicação. E é exatamente essa serenidade que abre espaço para o milagre discreto da paz interior. O silêncio é a oração dos sábios. É nele que a gratidão amadurece, que a fé se fortalece, que o medo perde sua voz. Quando o coração aprende a agradecer em silêncio, ele já não precisa de sinais externos para se sentir seguro. Ele reconhece que o simples fato de existir é uma bênção suficiente. E é nesse estado que a alma finalmente encontra o que sempre procurou: a quietude que precede toda a abundância.
Em um dos ensinamentos mais simples e profundos de Jesus, ele disse: Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Essa parábola, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, fala de algo que ultrapassa a religião. Ela fala da dimensão simbólica da fé mínima, da confiança essencial. O grão de mostarda é pequeno, quase imperceptível, mas guarda em si o potencial de uma grande árvore. Assim, é a gratidão antecipada, um gesto pequeno, mas capaz de transformar completamente o interior de quem o pratica. Agradecer por algo pequeno é um exercício de visão espiritual. É treinar a mente para reconhecer o invisível, para enxergar a semente antes do fruto. Quando você agradece por um simples gesto, por um momento de paz, por uma oportunidade ainda incerta, está dizendo ao universo: eu percebo o que está nascendo, mesmo que ainda não floresceu. Essa percepção muda o padrão vibracional da alma. O coração, que antes vivia esperando grandes sinais, aprende a se nutrir de sutilezas. Há uma prática poderosa e serena que deriva dessa parábola. Escolha 3 coisas que ainda não aconteceram, 3 sementes de desejo, de cura, de crescimento, e agradeça por elas como se já fossem reais. Não com pressa, não com ansiedade, mas com presença. Esse simples exercício é uma forma de educar o subconsciente a confiar. Ele ensina o cérebro a experimentar a sensação de abundância antes que ela se manifeste, e essa experiência, repetida com sinceridade, começa a moldar o comportamento e a emoção. O segredo não está no número de repetições, mas na qualidade do sentimento. É a vibração genuína do obrigado que muda a frequência do corpo, porque a fé não precisa ser grande para ser eficaz, ela precisa ser viva. Um grão de mostarda é pequeno, mas contém vida suficiente para transformar o solo onde é plantado. A gratidão antecipada age do mesmo modo, discretamente, mas com poder de reconfigurar tudo o que toca. E assim, o que parecia distante começa a se aproximar. A vida se reorganiza ao redor da coerência interna. O coração aprende a descansar na confiança, e o tempo deixa de ser um inimigo. A fé mínima se torna força máxima, porque o universo responde à verdade do sentimento, não ao tamanho do pedido. E aquele que agradece mesmo sem ver, já está vivendo o milagre da semente que germina em silêncio. Os antigos estoicos compreendiam algo que o homem moderno ainda luta para aceitar. O controle é uma ilusão. Sêneca escreveu que aceite tudo o que acontece como necessário, não como resignação, mas como sabedoria. Essa é a base do verdadeiro equilíbrio emocional. Entender que a vida não é feita para ser dominada, mas para ser vivida com presença e serenidade. Quando você agradece antes, está aplicando exatamente esse princípio. Está dizendo a si mesmo: eu aceito o fluxo da vida sem exigir garantias. A confiança no incontrolável é o núcleo da paz interior, porque grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de comandar o que não pode ser comandado. Queremos segurar pessoas, tempos, resultados, e quando não conseguimos, nos sentimos impotentes. Agradecer antes é o antídoto. É escolher viver na confiança e não no medo. É entender que o papel do ser humano é cuidar do solo, não controlar a chuva. O modelo mental estoico não é frio nem distante. Ele é lúcido. Ele ensina que a serenidade não vem da ausência de emoção, mas do domínio sobre ela. E a gratidão antecipada é uma das formas mais puras desse domínio. Porque agradecer antes não significa negar o problema. Significa aceitar o que a vida traz como parte do processo. É transformar a espera em escola, não em castigo. É aprender com o que acontece, em vez de se encolher diante do que não pode ser mudado. Essa postura muda completamente a energia de quem a pratica. O corpo relaxa, a mente ganha clareza, e o coração recupera confiança. Ao perceber que o controle é desnecessário, nasce a verdadeira liberdade. É nesse ponto que a fé deixa de ser crença e se torna experiência. E o agradecimento, que antes era apenas uma palavra, passa a ser uma forma de viver. O estoico não agradece porque tudo está bem.
Ele agradece porque entende que tudo tem um propósito. E essa é a essência da gratidão antecipada. Ela não espera o cenário ideal para florescer. Floresce em meio às incertezas. Porque quando o interior está em paz, o mundo deixa de ser uma ameaça e se torna um mestre. A verdadeira prosperidade, então, não é ter tudo sob controle, mas ter controle sobre si mesmo. Há uma verdade silenciosa que poucos percebem. O verdadeiro milagre da gratidão não está em atrair o que se deseja, mas em moldar o que se é. Agradecer antes não é uma fórmula de manifestação. É um caminho de amadurecimento interior, porque a gratidão não altera o destino, ela altera o viajante. Quando você aprende a agradecer antes de ver, descobre que a paz que buscava nas coisas externas sempre esteve dentro de si. O ato de agradecer antes é uma renúncia ao controle disfarçada de confiança. É dizer, eu escolho a paz, mesmo que o resultado não venha como espero. Essa escolha simples muda o tom da vida. A ansiedade se transforma em serenidade, o medo em entrega, a espera em contemplação. E nesse estado de coerência interior, o que antes parecia distante começa a se aproximar, não porque foi atraído, mas porque agora existe espaço para recebê-lo. O autor da carta aos Hebreus escreveu: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Essa é a base da gratidão antecipada. Ela não se apoia em promessas visíveis, mas em uma certeza silenciosa, a de que tudo o que acontece tem um propósito, mesmo quando esse propósito ainda não se revela. Agradecer antes é sustentar essa certeza sem precisar de provas, é caminhar com olhos fechados e coração desperto. O desprendimento é a consequência natural dessa prática. Quem vive em gratidão deixa de medir o valor da vida pelos resultados. Aprende a reconhecer beleza no processo, sabedoria nas pausas, força nas perdas. A pessoa que agradece antes deixa de correr atrás de milagres e começa a se tornar o milagre. E é nesse instante que o verdadeiro poder se manifesta. Não o poder de atrair, mas o poder de ser. No fim, agradecer antes é um ato de identidade. É assumir que o essencial já está presente, que a abundância não está nas posses, mas na percepção. Receber antes é um estado da alma, não um evento externo, porque o que você é por dentro define o que a vida lhe mostra por fora. E quando o coração se transforma, tudo ao redor muda de significado. A gratidão não muda o mundo, ela muda o olhar. E um olhar transformado enxerga milagres em todo lugar. Quem agradece antes já vive na vibração do que busca. Antes de ter, já é. Antes de receber, já sente. A gratidão antecipada é a linguagem secreta da confiança. Ela une o que é invisível ao que é concreto, o que ainda está em formação ao que já existe. Quando o coração aprende a agradecer antes, o cérebro, o corpo e o espírito entram em coerência. O resultado é uma serenidade tão profunda que a espera deixa de doer. A vida deixa de ser uma corrida e se torna uma experiência de presença. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase do Salmo 23 não é apenas uma declaração de fé, mas um estado de consciência. Nada me faltará. Não porque já tenho tudo, mas porque confio que tudo vem no tempo certo. É a confiança que antecede a posse. É a mente que, mesmo no deserto, reconhece o maná invisível. Essa é a essência da gratidão antes, a convicção silenciosa de que a abundância não é promessa, é condição natural de quem vive em harmonia com o que é. Epicteto, com sua sabedoria simples e precisa, disse: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. A gratidão muda exatamente isso, a opinião interna sobre a vida. O que antes era visto como falta, passa a ser percebido como preparo. O que antes parecia atraso, revela-se como tempo divino. A gratidão transforma o olhar, e o olhar transforma a experiência. Quando você muda o modo como vê, a vida muda o modo como se mostra. A alma grata vive em comunhão com o invisível.
Ela entende que cada demora é um gesto de cuidado, cada silêncio é uma resposta, cada obstáculo é um mestre. A gratidão é a ponte entre o humano e o divino, entre o agora e o eterno. E essa ponte só se constrói quando o coração decide confiar, mesmo que os olhos ainda não vejam. É nesse instante que o medo cede lugar à serenidade e a escassez se transforma em plenitude. A gratidão é o solo fértil da alma. Quem semeia nela, colhe paz antes do fruto. Porque a paz é sempre o primeiro sinal de prosperidade verdadeira. E aquele que aprende a agradecer antes, sem pressa, sem cobrança, sem medo, descobre um segredo que muda tudo. Não é a vida que se torna leve, é você que se torna mais profundo. E quanto mais profunda é a gratidão, mais real é a abundância.